Há um tempo eu estava lendo o livro do Desejado de Todas as Nações, né? Na versão não resumida. E eu estava lendo sobre a questão dos ladrões na cruz. E isso me deixou muito emocionada. Eu acho que é bem possível a gente ler Desejado de Todas as Nações e não ficar emocionado, né? É um livro muito bom. Claro, né? A inspiração de Cristo a respeito disso. E quando eu estava lendo a respeito, era uma parte que eu nunca tinha prestado atenção na Bíblia, falando que, na verdade, os dois ladrões escarneceram de Jesus, né? Quando a gente vê em Lucas, a gente vê mais detalhado sobre o ladrão que fala as mesmas frases, e aí o outro ladrão, supostamente bonzinho, repreende o outro, né? Mas quando a gente vê nos outros evangelhos, de Mateus e Marcos, realmente fala que os ladrões que estavam crucificados junto com ele escarneceram dele. E lá no livro especifica sobre isso, né? Então, eu fiquei pensando a respeito disso, porque quando eu estava lendo, já em prantos, né, a respeito do sofrimento de Cristo ali, porque ele não teve o apoio dos discípulos quando ele estava chorando no Monte das Oliveiras, ele não teve consolo lá no Getsemane. E ele se entregou ao Pai ali, clamando, e queria alento dos discípulos e não teve. Ele queria alguém perto dele, ele queria consolo e ele não teve. Ele realmente pisou o lagar sozinho. E ela conta no livro que quando aquela questão do ladrão da cruz, a fé do ladrão da cruz brilhou ali, aquilo foi um conforto para Jesus. Como uma pessoa que está ali sendo crucificada, sofrendo tudo que ele tem que sofrer, vendo tudo que ele está sofrendo com os algozes, com tudo que estava passando ali, mas ele parou para observar o ladrão da cruz. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele trabalhou naquele homem para que ele percebesse as coisas que estavam acontecendo. No início, ele não queria aceitar a Cristo, porque ele tinha percebido que Cristo poderia ser o Messias no início da vida, do ministério de Jesus. Mas, por conta dos fariseus, ele passou a não acreditar naquilo. E ele fez de tudo para abafar a crença dele de que Jesus era o Messias. E aí ele foi caindo nas influências, virou amigo de Barrabás, do outro ladrão da cruz, e foi decaindo cada vez mais. E ali ele foi juntando os fatos na cruz. Em meio à dor, o Espírito Santo conseguiu preservar a mente dele para que ele pudesse prestar atenção no que estava acontecendo. Os fariseus que diziam que Cristo era terrível e tudo mais, estavam fazendo aquelas coisas tão cruéis. As pessoas que defendiam a Cristo falavam sobre os milagres que ele tinha feito. E aí ele percebia a serenidade. Pilatos tinha falado inúmeras vezes que Cristo era inocente, que não via nele pecado algum. E o Espírito Santo atinou nele, ele percebeu que era o Messias. Então, ele parou de zombar de Cristo, ele percebeu ali, quando o outro continuou a zombar de Cristo, ele repreende. E aí, ele não pede libertação da cruz, ele pede, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aquilo, ela diz no livro que aquilo foi um consolo imenso para Cristo. Cristo, ali naquele momento, ele teve uma felicidade incrível, porque ele pôde ver naquele ladrão da cruz os resultados da sua obra. Ele pôde parar e pensar a respeito daquilo. Isso é o esforço que o céu faz para nós. É dessa forma que Deus se alegra em nos ver arrependidos. Deus se importa. Aquele ladrão, ele bloqueou toda a voz do Espírito Santo quase que completamente durante a vida dele, negando a Cristo. Mas quando ele ouviu a pequena voz do Espírito Santo e deu ouvidos, Deus entrou com todo o poder e ele pôde ser salvo. E a mesma coisa acontece conosco, que isso é muito maravilhoso. Que Deus é esse? Que amor é esse que pensa em nós dessa forma? Que em meio a tudo que pode acontecer de ruim, em meio a tudo que possamos fazer de ruim, ele vem como um Deus de perdão e não como um Deus de acusação. Isso realmente nos faz refletir a respeito de que vida podemos ter em Cristo. O que nos resta fazer a não ser nos prostrarmos aos seus pés e adorá-lo? A um Deus que nos quer ver salvos, felizes, ungidos com óleo de alegria com que ele ungiu seu Filho, amando-nos do mesmo jeito que o amou. Isso é amor verdadeiro. Esse é o nosso Deus. Você deseja servi-lo cada dia mais? Então clame a ele. Ele diz também nesse livro, assim como Pedro, quando clamou e disse, Senhor,
Salva-me, salva-nos que perecemos. Os discípulos em si, né, clamaram quando o barco estava afundando. E aí ela diz assim, uma frase que mexe muito comigo, que é: nunca ninguém levantou esse clamor e não foi ouvido. Nunca uma voz levantou o clamor: salva-nos, Senhor, pois perecemos, e não foi respondida. Então ele te responde, ele me responde neste dia, nessa noite, neste momento, nos fazendo estar seguros nele, nos protegendo no refúgio dele. Esse é o nosso maravilhoso Deus.